Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Haddad novamente. Vou passar mais um vídeo com uma dica e truque do Power BI, essa ferramenta fantástica da Microsoft para relatórios. Bom, aqui no Power BI, o que nós vamos fazer? A dica de hoje vai ser sobre esse controle aqui chamado mapa de formas. Muita gente tem me perguntado, Renatão, preciso plotar aí minhas vendas ou minhas quantidades de segmentados por um mapa do Brasil. Como que eu posso fazer isso? Então, aqui ó, nesse mapa de formas, você tem a possibilidade de configurar algumas informações. Eu tenho uma tabelinha que na origem dela, se você perceber, eu coloquei aqui UF descrição, eu tenho o nome da descrição das cidades, não tem acentuação, tá? Eu tenho o município com acento, mas essa daqui eu coloquei sem acento, porque com acento ele não reconhece. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós temos aqui ó, as quantidades vendidas, tá? E eu vou usar nesse mesmo mapinha para expressar essas informações. Então, se eu pegar aqui a UF descrição e jogar na localização, olha que coisa legal. Não acontece nada, por quê? O default dele é o mapa dos Estados Unidos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte. Vamos aqui, eu vou dar um zoom e olha que legal. Na formatação do controle, aqui embaixo você vai ter uma opção chamada forma. Na forma você escolhe o mapa que você quer, tá vendo? Ele tem Austrália, Áustria, Brasil. Ou Brasil, é isso mesmo? É, então tá. Vamos selecionar aqui, ó, Brasil. Quando você seleciona Brasil, olha o que ele faz. Ele já coloca as informações dos estados que ele encontrou. Mas espera aí, tem um aqui que está cinza, ó. Tocantins, tudo bem, na minha fonte de dados eu não tenho nem Tocantins, nem Pernambuco, nem Alagoas. Então ele não colocou, tá bom? Então o que ele não reconhecer ou você não tiver a informação, ele não coloca. O resto ele coloca lá na cor verde, tá? Bom, como é que eu vou preparar as informações aqui, ó? Inclusive eu posso fazer isso daqui, ó. Bom, pera aí um pouquinho, como é que você vai adivinhar que tem que ser sem estado? Aqui você tem, ó, exibir chaves de mapa. Você dá um clique nesse link, ele vai mostrar uma janela, vou tirar o zoom aqui, ó. Ele vai mostrar essa janelinha. Nessa janela, ele vai dizer o seguinte, ó, mapear chaves. E aqui você pode, inclusive, notar os nomes que ele reconhece, tá? Então, aqui você tem as notações. Você vê que, por exemplo, ó, Espírito Santo, né, tá sem acento. Se você pegar aqui, ó, Paraná tá sem acento. Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo sem acento. Então, foi assim que você confirmou que os seus dados na fonte em relação a ele aqui necessitam dessas informações. Bom, o que você quer expressar mesmo? Quantidade. Então tá bom, aqui está feito, né? Um detalhe que tem aqui é projeção, né? Você pode colocar ó, essa projeção mercador ou então equiretangular, enfim. Eu vou deixar o default mesmo, que é ortográfico. E vamos lá na fonte de dados. Na fonte de dados, eu vou arrastar, vou deixar o mapa um pouquinho mais para a direita aqui, ó, para facilitar com o zoom, né? Então, eu tenho um campo chamado quantidade, ele é numérico, eu vou arrastar aqui na saturação da cor. Olha que legal, o mapinha já ficou um degradê. Que legal, então quer dizer que quando você tem a cor mais forte, significa que eu tenho mais vendas, exatamente. Deixa eu pegar essa quantidade aqui. Vou formatar aqui no menu modelagem para esse aqui, ó, que é o separador de milhar. Por que isso? Porque, obviamente, passando o mouse fica mais fácil você visualizar o valor com o separador de milhar. Então, eu tenho a quantidade, tá? Se você der um botão direito, você vai ver que eu estou somando, mas eu posso escolher média, mínimo, máximo, contagem, né? Quantas vendas eu tive? Se eu escolher contagem, aqui, ó, por exemplo, Minas Gerais, 3.386, tá? E a quantidade vendida? Bom, a quantidade vendida, contagem desse valor, cadê a quantidade? Ó? A quantidade eu posso jogar também na dicas de ferramentas. Tá? Na dica de ferramenta, eu vou mandar ele somar. Tá? Então, se eu passar o mouse em qualquer objeto, ele vai me dar o quê? A contagem de elementos, que é 510, com uma quantidade somada da contas. Então, na verdade, essa contagem é número de pedidos. Tá? Então, vamos trocar aqui. Ó, contagem, dá o botão direito e dá um rename. Põe lá. Número de pedidos. Fica melhor, né? Vamos ver como é que ficou passando o mouse, ó. Número de pedidos 10 e a quantidade 93. Tá vendo? Ó? Muito mais legal, tá? Bom, dito isso, eu posso também fazer o seguinte. Se eu pegar o meu gerente e arrastar aqui na legenda, olha o que vai acontecer com o mapa.
ele vai plotar nas cores especificamente que ele colocou. Eu tenho 4 gerentes, tá? Então a minha legenda já ficou com aquelas respectivas cores, tá bom? Bom, vou tirar o zoom agora. Por que eu fiz isso? Porque aqui do lado eu vou colocar uma segmentação de dados e vou mandar filtrar isso daí por o F-descrição. Puxa, mas o F-descrição? Claro, por que não? Se eu quiser aqui selecionar, vamos só configurar aqui o controle de seleção para não colocar como seleção única. Então, se eu quiser selecionar alguns estados, olha o que ele vai fazendo, tá vendo? Ele já vai mostrando, às vezes você quer comparar os elementos, né? Então, ó, selecionei apenas alguns estados aqui, ó, Santa Catarina e São Paulo. Pronto, tá feito. Se você der um botão direito, você tem aqui, ó, ver dados, você vai visualizar a matriz inteirinha que ele usou para chegar naqueles valores. Isso aqui é uma matriz, né? Você tem linhas e colunas, e aí as respectivas quantidades e o número de pedidos, ele está te dando aqui bem específico do que existe lá no mapa, tá bom? Então use e abuse desse recurso dos mapinhas que nós temos disponível, e se você quiser aplicar aqui filtros também pode à vontade, né? Assim como se você quiser, você pode, deixa eu colocar aqui aquela opção do no geral, ó, desse objeto, tem aqui, ó, selecionar todos ou não, né? Deixa eu deixar nenhum selecionado. Olha que legal, o que eu posso fazer. Se eu selecionar, por exemplo, aqui categorias, peraí, Renatão, vamos pegar então, vamos colocar aqui uma segmentação de dados por categoria, tá? Perfeito. Na categoria, o que você pode fazer aqui, ó? Eu quero verificar celular, computador. Então ele vai plotando onde que foram vendidos estes objetos, esses produtos, tá? Então, na verdade, você já sabe, né? Tudo está vinculado. E então você pode selecionar tanto a categoria quanto o estado onde houve venda, tá vendo? Onde é que teve impressora no Pará? E se eu pegar aqui, ó, São Paulo, que eu sei que há bastante vendas, tá lá, ó. E, obviamente, por gerente, tá? Isso aqui é muito legal, porque te ajuda a fazer um rol bem maior. Se eu segurar o Ctrl e selecionar computador ou ainda uma outra categoria, na verdade está selecionando onde há aquelas vendas naqueles estados, tá bom? Então use e abuse desse recurso de mapinhas que vai ajudar bastante e é muito útil.